Olá, então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas as pessoas que estão aqui ao vivo e para quem está vendo gravado também. É um prazer estar abrindo mais essa aula aberta hoje da palestra 170 do Petro sobre o anseio e o medo da felicidade. Na palestra ele chama bem-aventurança, mas eu achei que felicidade é um nome que nos chama mais, talvez um pouco mais próximos. Para quem não me conhece, eu sou Heitor Fagundes, eu sou facilitador da metodologia Petro, sou também professor, psicoterapeuta, terapeuta de casal, e para mim é um grande prazer poder trazer um pouco desse conhecimento, desta forma que o Petro traz, e de temas que às vezes a gente nunca para pensar, né? Pensar talvez em medo da felicidade, né? Parece uma coisa um pouco estranha, um pouco... por que eu teria medo da felicidade? E aí, com o conteúdo dessa aula, talvez fique um pouco claro que se você mergulhar um pouco mais dentro de você, faça sentido sim que isso existe, e isso pode ser olhado, pode ser tratado, assim como o anseio pela felicidade, que às vezes é muito bom, mas às vezes também pode estar gerando ansiedade, pode estar gerando tensão pelo exagero desse anseio. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para quem está vendo gravado, se inscreva no canal, porque daí sempre que sair uma aula nova, você vai saber se você marcar ali as notificações. E vamos em frente para a nossa aula de hoje. Antes de mais nada, para quem talvez não conheça, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Origem espiritual é porque essas palestras foram canalizadas por uma médium, Eva Perracos, nas décadas de 70 e 80. É organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Pathwork Brasil a utilizar esse material dentro de normas estabelecidas. Por que isso é importante? Porque a formação do Pathwork é uma formação longa que faz com que cada facilitador ou cada helper vivencie ao longo de anos. Só a parte do facilitador, a pessoa estudou no mínimo 6 anos dessas palestras. Então, a gente vivencia isso muito para quando for transmitir de um lugar vivenciado. E o trabalho do Pathwork, ele tem uma característica de uma simplicidade, eu gosto de chamar, que é que ele utiliza 5 ferramentas durante todo o trabalho, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o grupo de estudos e a revisão diária, que é um exercício específico aí que o Pathwork traz como forma de você encarar um pouco a si mesmo ou a si mesma a cada dia. Quem quiser saber mais, no final eu vou dar instruções aí sobre grupo de estudos e como conseguir mais informações. Mas então, para a gente começar a aula de hoje, eu vou, como sempre, nos convidar a utilizar a prece e a meditação. Vou convidar vocês que estão aqui presentes, ao vivo, e quem estiver fazendo gravado, que se coloque numa posição tranquila, feche seus olhos. Se quiser, pode tirar os óculos, que você não vai precisar agora. Pode se colocar em uma maneira onde você esteja relaxado, relaxada, mas sem desmontar na cadeira, onde você sinta a sua vitalidade. Sinta a sua coragem de estar aqui, em se autoconhecer. Sinta o prazer desta escolha de dedicar um tempo para você. E perceba quais as emoções que o contato com esta energia do Pathwork traz. Mantendo seus olhos fechados, respirando tranquilamente, deixando para outros momentos todos os outros assuntos e se permitindo estar aqui. E aí eu te convido
a chamar seu anjo da guarda, ou seu guia espiritual, seu mentor espiritual, ou algum ser de luz que você confia dentro da sua religião. E também convocar o seu Deus interior, a centelha divina que habita dentro de você. Vá se dando conta de que você pode se conectar com essas energias. E eu ficarei 1 minuto em silêncio para que você faça a sua oração de conexão com Deus dentro e fora de você. E agora que você se conectou com a sua egrégora espiritual, com a sua forma de se conectar com Deus, imagine à sua frente um canal de luz dourada do Pathwork. E que nesse momento você escolheu trazer a sua individualidade, a sua egrégora, para se conectar com o conteúdo e a egrégora do Pathwork. Perceba como você se sente quando você se abre para este contato. E nesse estado, vamos deixando que as primeiras palavras do guia nessa palestra cheguem aos seus ouvidos e a todos os seus corpos, conscientes e inconscientes. Saudações a todos os amigos aqui presentes. Sejam abençoados. As bênçãos resultam da força e do amor que são gerados pela busca da verdade e pela reunião com outras pessoas para essa finalidade, com a mente e o coração abertos. Dessa maneira, os poderes universais conseguem atingi-los e trabalhar com vocês para que um dia possam aparecer os frutos. Inspire, expire. E com essas palavras, começamos a aula aberta de hoje. Todo mundo bem? Faz um joinha aí. Lara, bem-vinda. Obrigada, Heitor. Só para você saber, estamos gravando, então se isso for algum problema, é depois só fechar a câmera. Então, vamos começar. Quem pode ler? Eu posso. Vai lá, Mônica. O medo do contentamento. Todo ser humano, nascido neste lugar, nesta esfera de consciência, tem, em algum grau,
esse medo aparentemente absurdo. E ele realmente não faz sentido, mas existe mesmo assim. Por mais infeliz que esteja, alguma coisa no homem sabe e se lembra de que esse não é o modo natural de ser. De fato, se não houvesse esse conhecimento interior, ele poderia aceitar o estado de frustração e carência com muito menos tensão e perturbação. Assim, a humanidade é ambivalente. Em primeiro lugar, com relação à maneira básica de viver a vida. Todas as outras ambivalências têm aí sua origem: o desejo e o medo do contentamento, da felicidade, da alegria, do prazer supremo. Muito bem. O que te toca, assim, quando você lê esse trecho, ou que te toca, ou que vem de dúvida? O que te conecta com esse texto, com esse trecho? Bom, eu percebo aqui que é uma questão de dualidade, é uma dualidade, né? Parece que a vida da gente é essa dualidade e, em algum lugar, a gente sabe que o normal é ser feliz. E Uhum. só que a vida não é muito feliz assim, né? Não sei se é a gente que busca, né? Sempre experiências que nos deixam, enfim, com tensões e perturbações. Aí a gente sabe em algum lugar que a gente não deveria ser assim, deveria ser feliz, mas, enfim, é complicado, é muito difícil achar uma pessoa que esteja assim num nível de felicidade legal, é difícil, né? É, várias coisas que você me traz assim na sua fala. Eu acho que você captou uma essência que ele traz de uma forma muito clara nesse trecho, que é, lá no fundo, a gente sabe que a vida era para ter essa felicidade, esse contentamento, essa alegria. E por que a gente sabe disso? Porque em algumas áreas da nossa vida ela é. Isso é uma primeira coisa que a gente precisa se dar conta, porque muitas vezes a gente fica muito com o óculos da sombra. Ah, minha vida não tá boa aqui, não tá boa ali, não tá boa ali. E a gente, claro, tá trabalhando para para que ela melhore. E às vezes esquece de perceber que a gente já criou positivamente em vários lugares da vida. E algo em nós sabe, meu, se eu já criei bem aqui, eu tenho capacidade de criar melhor nessa área que não está tão boa. Então eu gosto de trazer muito para esse pé no chão. Mas trazendo também um pouco de conceito do Petrarch, que a gente tem dentro de nós a nossa centelha divina, com a qual a gente cria no mundo, nosso eu superior, nosso eu maior. Então, esse lugar também pulsa, né? Tem uma outra palestra que eu falei, ele se expande constantemente, a gente vai trabalhando para que ele cresça. E aí, você fala, aí pegando um pouco da sua fala de novo, Mônica, a gente falou, nossa, não sei se a gente cria esses lugares de problema, etc. O que acontece? A gente cria os lugares de problema com duas energias. Ou a nossa área distorcida dessa centelha divina, que a gente chama de eu inferior, ou utilizando a máscara, onde a gente não está nem sendo muito real com a gente mesmo e nem com os outros, a gente vai agindo no automático e acaba criando um ciclo vicioso por algumas questões que a gente tem. Mas aqui, o que eu queria trazer? Porque, meu, assunto do Petro que a gente pode ir puxando uma linha por outra, a gente passa aqui 3 dias falando. Mas nesse slide, além desse tema de que a gente sabe lá no fundo, e tem motivos para saber, tem um acolhimento aqui. Porque quando fala de medo do contentamento, muita gente pode falar, não, eu não tenho de jeito nenhum. Por quê? Porque é aparentemente absurdo ter um medo desse. E ele está trazendo assim, olha, é mesmo realmente um pouco absurdo, mas tem. E aí, dentro do conceito do Pethark, a gente tem o que a gente chama de uma separação, em algumas áreas da nossa vida, desse núcleo divino. E é nossa tarefa trabalhar esses lugares separados. Então, por um lado, faz parte mesmo a gente não estar plenamente feliz, né? Mas ir em busca disso. E uma coisa que ele traz a mais como um aprofundamento é que as outras ambivalências da vida, ele generaliza, né? Ele diz assim, todas as outras ambivalências têm aí sua origem, que é o desejo
esse, esse contentamento e, ao mesmo tempo, eu tenho medo. E uma das coisas que talvez ajude a tangibilizar esse medo é, por exemplo, que vai dar trabalho. Uma parte nossa, imagina assim, como a Mônica falou, duvido que alguém seja... Difícil conhecer alguém que seja verdadeiramente feliz. Então, muitas pessoas tentam mostrar uma felicidade numa máscara. Olha, eu sou feliz. O Instagram é o lugar perfeito para mostrar a felicidade falsa, né? O trabalho do Petroco vai fazer não com que a gente alcance imediatamente a felicidade, mas que a gente cresça em felicidade a cada dia, a cada momento que você trabalha um pouco as suas dificuldades, seus medos, você vai realmente ganhando um estofo de felicidade. Porque você venceu um desafio. É que nem terminar uma faculdade. Você fica muito feliz. E você teve um trabalho para terminar essa faculdade. E assim, com tudo aquilo que a gente hoje se sente plenamente feliz, se você for olhar, teve um trabalho. E uma parte desse medo pode ser também medo do trabalho que vai dar alcançar essa felicidade. Ajuda a compreender um pouco mais amplamente esse trecho? Vamos em frente. Sim, ajuda. Eu acho que assim, as pessoas, assim, uma coisa que eu venho percebendo é que talvez até a máscara dos outros também nos afastem da nossa felicidade, né? Porque essa coisa de querer mostrar e, né, como que é, como eu sou bom, nossa, eu sou melhor, né? Também é uma defesa da outra pessoa, mas acaba assim influenciando a gente no sentido de achar talvez que a nossa felicidade ainda está mais longe, e aí a gente começa a ficar mais confuso. Não sei, eu acho que tem um pouco disso também, porque assim, conscientemente a gente faz tudo para ser feliz, todo mundo, né? Escolhas e tal, mas às vezes não dá muito certo, né? Eu não Não, sei você o que traz um que... tema que se a gente, né, no Petro, como é que a gente vai trabalhar isso? Se a máscara do outro está afetando você de alguma forma, a ponto de você ter pensamento de que, então eu sou mais feliz do que eu acho que sou, ou menos, é um ponto de trabalho, porque você sempre pode ver o comportamento do outro de uma forma como sendo do outro. Se ele te afeta, tem algo em você que de alguma forma está ali chamando para ser trabalhado. Aí é realmente um tema para mergulhar isso, talvez numa terapia, assim. Nossa, várias pessoas trazem a máscara dela para mim, ou da agressividade, ou da submissão. Isso me irrita profundamente, ou eu começo a achar tal coisa. E isso é onde a gente começa, é o seu inconsciente começando a pulsar aí, querendo dizer assim, ó, olha para isso. Essa relação com o outro ajuda muito a gente perceber as nossas imperfeições e aonde a gente acha que está agindo na direção da felicidade, mas na realidade está agindo, está criando infelicidade, que é um pouco daquele ciclo vicioso que a máscara traz. Vamos em frente. Lara, você pode ler para nós? Leio sim. O medo e o desejo pela felicidade. No caso de alguns seres humanos, o medo é muito menor que o desejo. Essas são pessoas relativamente preenchidas, cuja vida é rica, cujo estado de ser é alegre, cuja capacidade de sentir e experimentar o prazer é profunda, cuja atitude perante a vida é de confiança, otimismo e expansão. Muitos seres humanos, no entanto, têm mais medo do que desejo de felicidade. Essas são pessoas essencialmente infelizes, que veem a vida passar por elas, uma vida sem sentido, vazia, superficial, um desperdício, algo que de alguma forma elas perdem. Sua capacidade de experimentar e sentir prazer é muito limitada. O que te traz esse trecho? Olha, muitas coisas, Heitor, muitas coisas, mas assim, é mais a dualidade, né? Tipo, das pessoas que têm essa vontade e a disposição para buscarem pela felicidade, versus as pessoas que ficam um pouco mais sem ação, né? Então, ficam com medo da vida passar e não fazem nada, né? São aquelas pessoas provavelmente que reclamam, mas não têm uma atitude para mudar esse cenário.
Sim, ele traz essa diferenciação, né? O que eu acho que desse texto é muito, de novo, acolhedor do guia. Assim, não tem julgamento nesse texto. Não é assim, uns estão certos, outros estão errados. Mas simplesmente, se uma imagem que vem assim, um carrega uma mochila de medo muito maior do que a mochila de felicidade. Então a vida fica pesada mesmo, né? E outras pessoas não. Tem talvez um apoio da felicidade, né? De que sustenta e aí carrega uma mochilinha de medo. O que eu gosto de ressaltar é que os dois têm trabalho a fazer, porque não tem motivo para ficar carregando, mesmo que você tenha uma vida relativamente feliz, e hoje, graças a Deus, sei lá, temos poucas guerras no mundo, não temos mais guerras mundiais, a gente tem uma sociedade estruturada de uma forma cada vez melhor, né? Pensando, ainda que com problemas, a gente hoje, a sobrevivência é muito mais garantida do que há 200 anos atrás. Mas ainda que as pessoas tenham uma capacidade para a felicidade, é importante, é um chamado que o Petro faz de que a gente olhe também para a nossa mochilinha do medo da felicidade. Porque olhando para isso, a gente libera mais energia de felicidade como uma possibilidade. E também, quem por acaso está com a mochila do medo muito grande comparada à de felicidade, aí precisa mesmo trabalhar. É um chamado para, olha, não tem por que você viver assim, não que não tenha motivo. Tem motivo sim, tem na história da pessoa, na escolha de alma, tem um motivo para ele estar ou ela estar nesse lugar. Mas não precisa continuar assim. Né? O convite do Petro é começar a olhar para isso. Vamos em frente. Temos mais alguém chegando que está tentando conectar o áudio. Vamos ver se consegue até o próximo slide. Só ver se... Bom, eu vou ler agora. Difícil de aceitar. Sei que é extremamente difícil entender e sentir esse medo daquilo que mais se deseja. No entanto, afirmo que se vocês se aprofundarem o suficiente e investigarem com honestidade e abertura as suas reações mais sutis à realização, ao prazer, à expansão, vocês verão que onde quer que haja o menor risco, vocês não terão a confiança para prosseguir. Vão recuar, preferindo permanecer na segurança aparentemente maior da vida cinzenta. Uma vez que vocês constatarem isso, terão dado um enorme passo na direção da identidade e da liberação. Aqui, vocês têm algum exemplo de que área da vida isso aqui aparece muito? Assim? Isso aqui é muito claro em algumas áreas, mas começa o prazer a aumentar, de repente você toma alguma atitude que, opa, isso aqui tem risco. Vocês conseguem pensar em quem está aqui ao vivo? Eu acho que pode ser um pouco expositivo. Chegou o Donde ou Adonde, não sei. Quem chegou aqui pode dar um oi? Donde? Pode falar, a gente está te ouvindo. Você tá fora do mundo. Boa tarde. Boa tarde, Donde. Boa tarde. Eu estou no trânsito. Ah, tá bom. Mas bem-vindo aí. Tá. Eu tentei aqui, consegui agora. Teve que instalar tudo aqui no telefone para assistir. Tá bom, bem-vindo. Eu vou ficar aqui meio na escuta. Tá ótimo. Bom, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. Uma área que é muito comum é relacionamento. Você encontra alguém, tá tudo fluindo bem, etc. Começa a dar um pouco mais de prazer, um prazer mais íntimo, um prazer um pouco mais profundo. Acontece algo que desanda ou que afasta por um tempo. Outros lugares, projetos profissionais, que às vezes você está ali, já conseguiu, tá ficando perfeito, aí desmonta. Ou não é que desmonta tudo, não é que cai tudo, mas
vem um contratempo que faz sentido para vocês que isso pode ser uma representação de um medo da felicidade? Alguém já sentiu isso? Não muito consciente. Mas você já percebeu esse movimento em alguma área da sua vida, Mônica? Que tá ficando bom, 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 aí de repente dá uma... Eu não sei dizer. Eu acho, me parece assim que na minha vida as coisas vêm de fora, sabe? Eu não consigo entender o que é que eu faço para que aconteça dessa forma, né? Não sei se eu fui Mas muito clara. acontece. Os relacionamentos, nossa, aquela coisa maravilhosa, e de repente vem uma coisa de fora e, né, deixa a coisa difícil. Então, é de fora, assim, parece ser de fora. No Petro, aí não é o tema para aula aberta, mas no Petro a gente faria um trabalho para mergulhar onde é que isso está sendo criado, porque tem uma outra palestra que fala da recriação das feridas infantis. Né? A gente recria lugares nossos para ver, para olhar para algumas coisas, inconscientemente. E aparentemente vem de fora. Mas se a gente olha e leva para a terapia, é matemático quase. Você vê que é um padrão que está muito ligado a temas da nossa história em algum lugar. Ainda mais se é um padrão repetitivo, não dá para dizer que uma coisa que acontece com 4 pessoas diferentes, a culpa é do outro. Né? É o outro que está criando. Eram pessoas completamente diferentes. Eu criei igual. Alguma coisa em mim está criando, com N relações diferentes, a mesma situação. Então, talvez não dê aqui para a gente aprofundar muito, mas é esse tipo de análise que o Petro vai ajudar a fazer. E um dos fatores pode ser a recriação de uma ferida infantil, mas também pode ser um lugar onde talvez a gente sinta que, nossa, se eu expandir mais, talvez isso vai ter um risco, eu vou ter que me expor mais, eu vou ter que... As pessoas vão saber mais de mim. Para quem gosta muito de estar na máscara, isso é terrível. Fala assim, não, vão saber mais de mim. Porque isso eu vou expandir. E isso, muitas vezes, é aterrorizante, sim. Vamos em frente. Mônica, você pode ler? Posso. A luta contra. O conhecimento e a experiência da sua própria rejeição ao prazer é o início da eliminação desse bloqueio. No entanto, o homem invariavelmente luta contra essa verdade com todas as suas forças. Quanto mais tensa, mais compulsiva, mais premente, mais impaciente for o esforço exterior pela realização, tanto mais certos vocês podem ficar que por trás disso existe um não tão rígido quanto o sim urgente da superfície. Deixa eu ler de novo porque foi difícil. Quanto mais tensa, mais compulsiva, mais premente, mais impaciente for o esforço exterior pela realização, tanto mais certos vocês podem ficar que por trás disso existe um não tão rígido quanto o sim urgente da superfície. No entanto, quero deixar claro que a falta de premência e tensão pela realização não implica a ausência de um bloqueio inconsciente. Pode implicar apenas uma estrutura de personalidade diferente. Pode significar que a pessoa desistiu. O que te traz esse trecho? Bom, entender, a própria pessoa entender a rejeição que ela tem ao prazer. De ela não querer, né? E, enfim, ela entender que é ela, né? Isso você trouxe como uma coisa que estava desafiante para você falou, né? Mas não sou eu, né? Os outros. Mas como que a gente consegue, aí ele dá uma regrinha para a gente ver se é a gente mesmo, né? Para tentar deixar mais palpável. Se você tem uma área que você quer algo e você quer aquilo de uma forma tensa, compulsiva, não, eu quero isso aqui vai acontecer na minha vida, eu vou fazer, eu faço mais isso, e mais aquilo outro. E tento desse jeito, e tento daquele outro. Se tem essa
coisa premente e impaciente, tem um lugar que está lutando contra o prazer. Porque o prazer, que é nosso mesmo, que vai acontecer para a gente, ele acontece, claro, com um certo tipo de ação, mas depois uma pausa. Existe um fluxo harmônico de ação e espera. Então, se tem uma compulsão, na verdade, ou uma impaciência, você está jogando contra esse prazer. E se você está jogando contra, é uma forma de rejeitar. Da mesma forma, no outro lado, né, do pêndulo, tá a pessoa que desistiu. Fala assim, quer saber? Já tentei 200 vezes, dá sempre a mesma coisa, cansei. E aí a pessoa desiste. Então, ela não está tensa, nem premente, nem impaciente, mas também está rejeitando esse prazer, porque é uma coisa que ela quer, mas ela desistiu. Então, ele traz de uma forma um pouco aqui mais prática, formas não tão conscientes, principalmente para a pessoa que está fazendo muito numa direção de que quer algo, ela fala, não, mas eu quero. Mas a fissura ou a obstinação por algo, no fundo, é uma forma de jogar contra aquilo que a gente quer. Então, isso é algo que é, às vezes, um pouco difícil de entender, mas para quem já estudou um pouquinho a fissura, a obstinação como resistência a algo que a gente quer, começa a perceber que é assim mesmo. Facilitou um pouco, Mônica, perceber esses movimentos como forma de rejeitar o prazer? É difícil, eu preciso entender um pouco melhor, mas tudo bem. Mas o que ele está trazendo aqui, para tentar ajudar de novo, é que os comportamentos, tanto compulsivo quanto desistente, não ajudam a alcançar a experiência de prazer que a gente anseia. Sim. Isso faz sentido, tudo bem? E se sim. não ajuda, o que ele está chamando é que é um tipo de rejeição. Porque você podia caminhar naturalmente na direção desse prazer, mas se eu estou agindo de uma forma que não ajuda, eu estou rejeitando, pelo menos em parte. Eu não estou rejeitando 100%, mas uma parte minha está boicotando. Ajudou? Sim, ajudou. Legal. E aí, ele vai fazer essa ponte com a rejeição a nós mesmos. Clara, você pode ler? Sim. A rejeição a nós mesmos. Na medida em que uma pessoa rejeita a si mesma, nessa mesma medida ela não consegue suportar a felicidade. Não consegue ter sentimentos duradouros de alegria, contentamento ou prazer. Os motivos fundamentais da autorrejeição são basicamente dois. O primeiro é o seguinte: existe em vocês um mecanismo muito preciso que sabe, com a sabedoria interior, exatamente em que aspectos vocês violam as leis universais. Trapaceiam na vida e talvez procuram obter mais do que querem dar. Em que aspectos jogam esses joguinhos ocultos de engano, de dramatização e fingimento com os outros e consigo mesmos? Em que aspectos não ousam ser o verdadeiro eu que são agora? Em que aspectos não amam, mas fingem amar? A chave do universo é o amor real, não o amor que amarra o outro, que tantas vezes vocês oferecem. O amor real, autêntico, liberta e consegue aceitar um não como resposta. O falso amor é como um laço que quer dominar e prender. Muita coisa aqui nesse texto. O que te chamou a atenção? O que deu esse sorriso no final, assim? É interessante, mas assim, Heitor, Mônica e Donde é bem complexo. Assim, para entender, acho que é a mesma reação que a Mônica teve no anterior. Estou ainda tentando elaborar. Mas o que pulsou que você achou complexo? Porque de repente eu estou aqui para isso. O que eu achei complexo foi essa parte final, assim, do tipo, do oferecer menos do que você espera receber, como se você pagasse menos por algo do que realmente vale. Percebe que você está falando de receber menos do que você espera receber. Isso. Aqui ele está falando de que sempre que a gente quer receber mais do que a gente está disposto a dar, a gente está trapaceando a vida. No fundo, eu quero receber. Se eu precisar dar um pouquinho, eu dou. Mas tem um lugar nosso que está muito desejoso de receber, talvez por carências, e até topa dar um pouquinho para parecer que eu estou dando, mas não estou tão assim, não estou dando
de verdade, ou tanto quanto eu poderia, ou tanto quanto eu gostaria. E o que ele está trazendo para ligar com a rejeição é o seguinte: lá no fundo, por mais que a gente explique na mente, não, mas eu faço tudo certinho, eu dou, eu faço, eu aconteço, por mais que a gente faça isso, lá dentro, um lugar nosso sabe a verdade. E não adianta enganar o nosso interior. Então, isso é como se um lugar interior falasse assim, não, você não vai ter esse nível de prazer porque você está querendo mais do que você está disposto a dar. É como um mecanismo até de segurança, para que você fique dentro da lei universal. Né? Então, que a lei é o dar e receber de forma equilibrada. Se você força muito, não, mas eu quero que você está naquela forçação do slide anterior. Assim, não, mas eu vou, e aí tenta, e aí acaba criando justamente a rejeição. E ficou mais claro esse lugar do dar e receber? Ele está trazendo de um lugar de consciência que o nosso inconsciente tem de nós mesmos. Mas será que não tem a ver um pouco com essa questão da rejeição a nós mesmos? Que no fundo, a gente às vezes pode achar que não é uma fraude, sei lá, porque assim, no mundo real, eu sinto que eu dou muito, demais até, sabe? Eu Uhum. conscientemente mesmo, pode parar, não é assim, tô dando o que eu não devia, eu acho, né? Uhum. Mas eu acho que tem a ver com essa tal dessa rejeição, que em algum lugar você acha que você não merece mesmo. Acho que é isso. Então, esse lugar, você está até dizendo o seguinte, olha, eu dou. Essa intensidade no dar, você concorda que mostra um pouquinho lá o desejo de receber? Sim, Então, com certeza. aí é onde você começa a ver que a motivação para o dar está no receber. E isso também é uma trapaça, porque você não está dando só porque está dando. E não é isso aqui não é um julgamento, você está errado em fazer isso. Não. É só uma percepção de que existe ali um desejo de receber. E aí dá essa sensação, e internamente você sabe disso. O seu inconsciente sabe que tem essa motivação oculta. E aí, se você pelo menos souber da motivação oculta, fala assim, nossa, realmente, eu não sou perfeito ainda, eu estou dando um pedaço meu que é receber. Já alivia. Mas o que muita gente faz é que dá. Existe a motivação oculta de receber, a pessoa nega isso. Fala assim, não, eu estou só dando. Se não quiser me dar de volta, tudo bem. Isso é falso. E aí, uma parte nossa sabe que é falso. E aí rejeita o prazer. Porque fala assim, não, tem uma falsidade. Muito diferente de um lugar que você vai, por exemplo, comprar um serviço. Você vai comprar um picolé. Custa R$10. A pessoa está ali, ela te dá o picolé, você paga R$10, fica limpo, não tem rejeição nenhuma. Porque a pessoa ela organizou a geladeira, o picolé, está ali prontinho para você, e ela está assim, ó, eu estou te vendendo um picolé, e você está comprando um picolé. Zero rejeição, zero enganação, zero problema. Percebe a diferença, Mônica? É que não é tão simples, né? Como comprar algo, né? Mas Então, eu entendi essa questão, né? Da gente, às vezes, estar desesperadamente dando, que no fundo tem esse desejo, né? sim, Do porque, receber. porque senão não estava desesperado. Entende? Porque se você está só dando algo, tirando o exemplo da venda, quando você resolve ajudar uma amiga, um amigo, putz, me ajuda com isso, fala, não, vem aí. Se você está tranquilo com aquela doação, aquilo lá, se você receber, não receber, de fato, aquilo flui, não gera tensão nem rejeição, é um tanto que você quer dar. E é uma pessoa, inclusive, que um dia você não puder dar, você vai falar de boa, não, hoje não posso, tudo bem. Mas não tem uma enganação. E a enganação, por mais que a sua mente diga que está tudo bem, o seu inconsciente e o seu coração sabe, né? E nos Uhum. relacionamentos, pegando o finalzinho, tem muitos relacionamentos de amor que quer prender o outro. Eu ofereço
todo o meu amor, assim ela vai ficar presa comigo, ou ele vai ficar preso comigo. Também é falso. Então, ele está trazendo que não dá para a gente enganar o nosso inconsciente, a sabedoria interior. E a sabedoria interior, às vezes, vai rejeitar, vai bloquear uma felicidade, porque você não está pronto para ela ainda, ou pronta para ela ainda. Porque ainda tem mentiras internas. Esse é o primeiro motivo. Tem outro. Vamos ver se conecta com vocês. Esse aqui eu vou ler. A menos que o Donde consiga ler. Donde, você está dirigindo ou não? Eu vou considerar que esteja, para a gente não causar nenhum acidente, eu mesmo vou ler. Então, a rejeição a nós mesmos. A segunda razão da autorrejeição é uma violação imaginária de acordo com padrões de perfeição ilusórios. A obediência a eles não deriva de um excesso de moralidade, mas implica uma violação das leis universais reais. Pois o motivo é sempre orgulho, vaidade, a necessidade de controlar os outros, o fingimento, viver para manter as aparências e causar uma determinada impressão, e, finalmente, mas não menos importante, medo de defender as suas próprias ideias, sentimentos e opiniões. Em resumo, não viver o eu com autenticidade, pois a pessoa nessas condições é ávida por admiração e aprovação dos outros. Basta agora dizer que sempre que vocês não aceitam a sua humanidade, suas limitações atuais, vocês violam uma lei universal. Ao fazê-lo, as condições climáticas da psique, se posso me expressar assim, são incompatíveis com o estado de contentamento que vocês desejam. Então, aqui tem duas partes. Primeiro que, enquanto lá, no primeiro bloco de rejeição, é a questão da gente saber lá dentro que a gente não está tão sincero assim, no segundo, é uma vontade de perfeição. Fala assim, não, eu tenho um padrão, eu sou perfeito nisso aqui, como profissional eu sou perfeito. E você tenta dizer assim, não, mas eu sou perfeito, vejam que eu sou perfeito, e olha que eu sou perfeito, eu tenho que ser perfeito de novo. Eu vou colocando isso tantas vezes, buscando a admiração dos outros. E aí a realização não acontece, porque tem ali também um anseio de tentar se mostrar mais do que você realmente é. E isso bloqueia, é um lugar que também bloqueia, porque a motivação é o orgulho, a vaidade e a necessidade de controlar os outros. Então, a gente acaba boicotando que essa felicidade se realize, porque a gente está tentando conquistar a felicidade através de uma ideia de perfeição, da máscara, do eu idealizado. E isso também não funciona. A felicidade assim não vai acontecer. Mas a gente meio foi ensinado que vai. Se eu tiver um emprego, um casamento, isso, eu fizer tudo lá fora bonitinho, estarei feliz. Não funciona. Mas a gente busca essa perfeição como forma de felicidade. E aí, o caminho que o Petro vai dizer é assim, vamos trabalhar a nossa humanidade, onde a gente é imperfeito, inseguro, medroso, e onde a gente é alegre, feliz, amoroso, tudo junto. E isso é aonde a gente cria as condições para uma felicidade real. Mônica, pode ler sobre o contentamento? Sim, o contentamento. Se não acreditarem que é possível ser verdadeiramente feliz, isso se torna de fato impossível. Assim, esse problema precisa ser solucionado cultivando esse conhecimento interior. E isso, por sua vez, só é viável quando a pessoa perde o medo da responsabilidade por si mesma e encara toda a verdade sobre quem ela é naquele momento. O contentamento é uma necessidade, pois o contentamento é expansão. Ninguém pode expandir-se e utilizar seus potenciais inerentes se não estiver em estado de alegria. A expansão e o contentamento pertencem a um grupo, e a estagnação e a frustração pertencem a outro. Se houver medo do contentamento e, portanto, da expansão, também haverá medo do crescimento e da mudança. Assim, haverá medo dos poderes inerentes ao homem. O que isso traz para você, Mônica? Eu acho que aqui
Tá muito interessante essa fala, também ligado com o slide anterior, né? Que, enfim, a gente tem que se aceitar, né? E eu percebi bastante nessa questão da profissão, essa questão da perfeição, né? E esse grupo da faculdade que eu te falei, eles todos têm acho que uma máscara bem dura e muito ego, sabe? Muito assim, que me faz me sentir até mal, porque eu vejo que eu não sou assim. E aí eu falo, meu, eu vou mostrar que eu não sou assim tão perfeito, que eu sei disso, entende? E aqui, nossa, é muito gostoso de ler isso daqui, dizendo que é isso aí, ser humano, ponto, né? Imagina, não existe essa perfeição, e quem está dizendo lá que é super perfeito também é problema deles, né? Entender aqui que a gente é só, né? É só uma pessoa, só um ser humano, muito bom isso. Esse é um dos grandes alívios que o Pastor traz, né? Que é a possibilidade de desmontar a máscara. Não de uma vez, passo a passo, mas essa percepção que você traz, assim, nossa, eu percebo esse anseio nas pessoas e eu tô querendo uma outra vibe, eu tô querendo uma galera que fala, não, eu posso ser inseguro, medroso, orgulhoso e trabalhar isso para realmente conquistar uma felicidade real. Uma coisa que é interessante é que quando a gente começa esse mergulho para dentro e conquista pontos de felicidade real, a gente também se tranquiliza muito em relação aos outros, né? A gente até permite que o outro esteja na máscara. Ah, ele está buscando a felicidade dessa forma. Não é a minha forma, mas eu posso estar com essas pessoas aqui, não tem problema. Porque a sua segurança interna aumenta. Existe esse lugar que a gente fala assim, quando eu evoluo, faço autoconhecimento, tem certas pessoas que eu não me relaciono mais. No fundo, essa pessoa ainda está deixando os outros afetarem o seu, como chama? A sua psique. Porque a pessoa que, quanto mais ela evolui, ela aumenta a capacidade de se relacionar com qualquer pessoa. Nada impede de você fazer uma escolha. Não, aquele grupinho lá, eu não quero ir até lá. Mas quando você está naquele grupo por alguma razão, o trabalho interno permite que você não se afete. E, pelo contrário, até observe qualidades que aquelas pessoas têm além da máscara. Nossa, mas ela também tem isso que é legal. Você sai do julgamento com as pessoas. Quanto mais você trabalha a sua aceitação. Porque, bem ou mal, nesse trabalho, você vai acabar fazendo esse caminho da máscara, eu inferior, eu superior. Então, quando você vê uma pessoa muito na máscara, você fala, ela não começou o caminho ainda. Não tem um negócio, e ela tenta ser perfeita, não tem um julgamento. Mas o dia que ela quiser começar, ela começa e vai chegar, vai dar passos para se aproximar do eu real. Faz sentido? Uhum. Muito. Agora, o que é interessante destacar também nesse slide é que, primeira coisa, a gente precisa acreditar que é possível ser verdadeiramente feliz, senão a gente não anda. Porque se você não tem nem a informação de que é possível, por mais que tenha lá dentro, no fundo, você abafa aquilo, você põe uma camada que fala, não, minha vida é assim. E tem muita gente, principalmente pacientes de depressão, pessoas que estão muito desconectadas do prazer de viver, precisam aí de um trabalho diferente para ir fazendo uma ativação comportamental e voltando para a vida e começar a acreditar nisso. Então, é um primeiro passo, e cada um de nós, no nível que estamos, a gente também pode ver, eu acredito que minha vida pode ser mais feliz do que ela é hoje? É uma boa pergunta para todo mundo aí. E ele traz também essa questão de que o contentamento é uma necessidade porque está ligado à nossa expansão. Então, se eu sou assim hoje, nada me impede de ser melhor, de ter uma vida mais feliz amanhã. Eu já trouxe em outras aulas, eu gosto muito dessa imagem que ajuda algumas pessoas, que é assim, eu não cheguei lá ainda, né? Quando eu chegar lá, minha vida aí vai estar boa, etc. Normalmente isso gera tensão e ansiedade. Eu convido quem está nessa vibe de que está querendo conquistar lá, chegar lá, o seguinte pensamento. Hoje eu estou mais perto de lá do que ontem, porque se eu estiver mais perto, é o máximo que eu posso fazer, porque tem tantos fatores que vão me fazer chegar lá ou não,
que se eu conseguir caminhar um pouco de ontem para hoje, eu estou fazendo a minha parte. Isso tende a ajudar para pessoas ansiosas e tende a ajudar a ter uma alegria de viver, inclusive, porque você sabe onde você quer chegar, mas você não está ansioso por estar lá, você está só fazendo o trabalho do dia a dia. E é muito gostoso celebrar uma pequena vitória todo dia. Pequena não, vitória, não precisa diminuir, só porque ela é de um dia para o outro. Então, é isso que ele fala, e ele fala que às vezes o medo do contentamento pode estar ligado ao medo da expansão. Uma outra forma de achar esse medo. Assim, é que nem alguém que recebe, por exemplo, assim, ó, você tem uma loja, vamos abrir mais 5? A pessoa fala, ai, não, 5? Meu Deus. Claro, tem riscos envolvidos, etc., mas a expansão às vezes dá medo. E aí você vai trabalhando o quanto você quer, o quanto você não quer, mas desde que você assuma o medo como o começo do trabalho. Então, quem que pode ler? Lara? Quem que estava na... pode ir, Lara. O caminho. Na medida em que sentirem que ainda está faltando alguma coisa na sua vida, ou quando sentirem vagamente que poderiam ter mais sentimentos, experimentar com mais intensidade, prossigam especificamente na direção apontada nessa palestra. Descubram o que não aceitam em si mesmos, do que não gostam, para que aspectos fechem os olhos. Descubra a reação obscura, oculta e, no entanto, presente, que afasta do prazer. O que isso te traz? E essa fotinho dá uma dica do caminho. Olhar para si mesmo. E eu trago isso para também olhar a nossa alegria, a nossa capacidade de experimentar prazer, né? De estar feliz, mas olhar assim, onde que não está tão legal. E aí começar a usar as nossas qualidades para cada vez mais conseguir criar uma realidade melhor para nós dia a dia. Bom, eu ainda vou fechar a aula, eu só queria dar 2 recados. O primeiro é que quem quiser fazer grupo de estudos, eu tenho grupo de estudos online, só entrar no site vhterapias.com.br/pathwork. E também no VH Terapias, na área de cursos online, tem um curso sobre o livro Criando União, onde além de explicação de conceitos, porque você vê que tem o texto, mas o texto explicado às vezes ajuda, principalmente os textos do Pathwork, além de exercícios e meditações para o tema dos relacionamentos, porque é o livro do Pathwork sobre relacionamento. Então, para a gente encerrar, eu quero só pedir para que vocês fechem os olhos novamente. Vão se concentrando, percebendo que vocês fizeram uma jornada aqui por esse conhecimento. E vai se conectando novamente à sua individualidade, ao Deus dentro de você, à sua egrégora espiritual, ao canal do Pathwork à sua frente. Vai se conectando a esse canal com as suas dores, com seus desafios emocionais. Pedindo que esse canal também te ajude com os temas do seu dia a dia, ao longo dessa semana. E vá deixando que essa frase do guia sirva de despedida dessa aula. Vou abençoá-los agora, cada um de vocês, com a grande força. Rejubilem-se com o conhecimento de que a vida é intrinsecamente o fato mais benigno e alegre. Esse é um fato constante, imutável e inalterável. No fim das contas, fatalmente vocês chegarão a essa verdade. Inspira, expira. E vá se perguntando:
qual foi o principal aprendizado que essa aula trouxe para você? E enquanto vocês anotam esse principal aprendizado, eu vou sortear a palestra da semana que vem. Quem quiser compartilhar aí seu principal aprendizado, quem está aqui. Quem estiver vendo gravado, se quiser, coloca escrito depois nos comentários o principal aprendizado, é sempre muito bom. Alguém que está aqui ao vivo quer compartilhar o principal aprendizado? Eu percebi que essa palestra me trouxe um sim. Sim, existe a felicidade, que eu posso procurar. Ótimo, que bom, Mônica, obrigado. Lara, Donde, querem compartilhar? O que ficou para mim, Heitor, Mônica e Donde, foi estar pronta e disposta para a felicidade, assim como disse a Mônica, né? Porque sim, ela existe. Muito bom. Donde está nos ouvindo? Consegue falar? Eu estou ouvindo. Falar vai ficar um pouco difícil. Tá bom. Depois assiste gravado, Donde, e você pode pôr comentários ali, tá bom? Tá bom, então. E a palestra da semana que vem começa com esse trecho que é: cada palavra é um projeto sem o qual a estrutura não pode ser construída. A palavra é expressão e criação. É plano, conhecimento, opinião, consciência. A palavra é sentimento, atitude e intencionalidade. A palavra contém poderes energéticos imensos próprios que diferem de outras energias. A palavra é o que está por trás de toda a criação. Palestra 233, que vai ser semana que vem. Então eu vou interromper a gravação. Quem não se inscreveu no canal aqui, se inscreva. E eu vou me despedir de quem está vendo gravado e depois me despeço de quem está aqui. Grande abraço para quem viu gravado.